Estamos começando mais um Decolada, um podcast com histórias reais de empreendedores reais. Já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum novo episódio. Hoje vamos conversar com o Ricardo Correia, cofundador e CEO da Hamper, uma plataforma completa de marketing e vendas B2B. Além disso, ele também fundou a Siteína, uma empresa de marketing digital. Com toda essa vivência no mundo do empreendedorismo, hoje não vai faltar assunto para o bate-papo do Decolada. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Decolada. Ora, show de bola, obrigado pelo convite aí. Conta pra gente primeiro como que você começou a empreender e o que te motivou a entrar para esse mundo do empreendedorismo. Como você bem comentou na minha apresentação, eu tive uma empresa antes da Hamper, né? Muita gente me conhece pela Hamper, mas eu já empreendi há 5 anos antes através de uma agência chamada Siteína. Eu empreendi pela primeira vez em 2012 no boom do marketing digital no Brasil, vamos dizer assim, né? Eu já trabalhava com marketing há mais ou menos 6 anos dentro de empresas de tecnologia e eu vi a revolução do marketing acontecendo quase que do zero. Eu ainda peguei uma parte do que a gente chama de marketing offline, digamos assim, né? Eu trabalhei alguns anos dentro de empresas onde o que a gente fazia de marketing era catálogo, stand em eventos, cartão de visitas, esse tipo de coisa. E eu vi pouco a pouco os orçamentos e as estratégias das empresas indo para o online e eu vi que isso ia ser um movimento transformacional, como foi, de fato, e eu vi que era uma ótima oportunidade para eu empreender. Eu tinha o desejo, no início, de desenvolver produto tão logo me fosse possível, né? Eu tenho uma cabeça mais para produto do que para prestação de serviço. Só que eu tinha consciência também que para desenvolver produto eu precisava ter um capital inicial que eu não tinha na minha primeira pernada empreendendo. Então eu fui prestar serviço, que para mim é uma das formas mais viáveis de alguém começar um novo negócio, porque basicamente eu empreendi vendendo o meu tempo e o meu conhecimento. E todo mundo, de certa forma, tem algum conhecimento que, de certa maneira, é possível capitalizá-lo, né? Bacana. E se eu não tivesse mais ali o meu emprego CLT, eu também teria o tempo. Então foi mais ou menos essa unidade de medida que eu usei ali para decidir empreender. Meu plano era começar uma empresa de serviço, me capitalizar e desenvolver produto. Como o mundo não é perfeito, eu acabei ficando mais ou menos uns 5 anos prestando serviço. Porque a empresa ela começou a dar certo, dar mais certo do que eu imaginava no primeiro momento. E eu comecei a crescer a empresa em número de clientes, comecei a construir time e comecei a gostar do jogo. Por outro lado, assim, talvez o meu desejo de empreender com um produto me levou a ter cacuetes na empresa de serviço que depois vieram a me prejudicar, porque eu tentava embalar o meu serviço como se ele fosse um produto e criar um standard, vamos dizer assim. Eu vejo muitos empreendedores fazendo isso e cometendo esse erro. Isso foi em que ano? Entre 2012, até assim, a empresa começou a dar certo já em 2013, 2014. Legal. Nessa época a gente não tinha ainda ecossistema, né? É muito diferente de como é hoje. Eu era um empreendedor solitário que cometia meus erros ali, não tinha muito com quem compartilhar. Então, assim, foi uma jornada bem legal, a minha primeira jornada, mas entre erros e acertos, a empresa, ela assim, eu não vou dizer que ela não deu certo, porque é difícil você quebrar uma empresa de serviço, né? Mas em algum momento, para mim, ficou claro de que não era aquilo que eu queria fazer por toda a minha vida. E em algum momento ali da jornada, eu revisitei a minha ambição de desenvolver produto. Mais ou menos em 2015, a gente começou as primeiras tentativas de produto. Foram algumas, mas relevantes mesmo, a Hamper foi a segunda. E foi uma ideia ali que veio mais ou menos em 2016 e a gente começou a desenvolver produto mais ou menos por ali. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre a Hamper, você é formado em publicidade e propaganda, é isso? Isso. Você tem formação. Mas eu considero a minha jornada acadêmica bem irrelevante para o que eu faço hoje. Isso que eu ia te perguntar. Tenho nada contra assim, o método de ensino tradicional, vamos dizer assim, eu acho que para várias carreiras agregam,
Mas para as escolhas que eu fiz, eu posso te dizer que eu não uso nada do que eu aprendi na faculdade, talvez nos meus últimos 10 anos, assim, eu não usei absolutamente nada. Então, a jornada de quem empreende tende a ser uma jornada um pouco mais empírica, né? Eu posso falar que eu aprendi para o que me serve hoje infinitamente mais através de livros, de podcast. Eu posso te falar que se bobear, se eu pegar um bom livro, assim, eu aprendi mais do que me agrega como empreendedor naquele livro do que em 4 anos na universidade. Olhando nesse início ainda de carreira, o que hoje tu sabe e que tu gostaria de ter tido conhecimento na época que tu começou a empreender? Olhar a carreira em retrospectiva assim, é sempre injusto com aquele Ricardo de quase 20 Sim. anos atrás, né? Eu acho que no começo, como toda pessoa mais em início de jornada, eu focava muito mais nos conhecimentos técnicos do que nas habilidades comportamentais e interpessoais, né? E eu acho que quanto antes eu agregasse essas competências comportamentais, menos eu sofreria ao longo da minha jornada. Então, eu acho que todas as vezes que algo não teve um desfecho tão positivo para mim, talvez não fosse uma questão técnica que eu não dominava, e muito mais a forma como eu reagia a um determinado problema, ou às vezes uma inabilidade em resolver um problema que envolve gente, que é hiper complexo, né? Então, eu acho que é natural na carreira, né, de uma pessoa jovem ali, mais nos seus primeiros anos, colocar muita energia nas questões técnicas, mas onde a gente é extremamente desafiados ao longo da nossa jornada são nas questões que envolvem gente e emoções. Tenho essa consciência trabalhando também ali com RH, então sei bem o que você está falando. Então, interessante, bacana. Agora falando, tu comentou ali que teve um momento que você entendeu que seria interessante criar um produto. E aí, o segundo ali, a segunda tentativa nasceu a Hamper. Foi isso que eu entendi. Qual foi o principal motivo, eu sei que tu comentou um pouquinho, mas se tu puder explorar um pouco mais, de ter aberto essa segunda empresa e ter continuado com ela? A minha primeira etapa da jornada, ainda dentro de empresas, né, trabalhando como colaborador, foi já dentro de empresas de software. E eu ficava encantado em como que a empresa funcionava, né? E acho que já tinha sido picado pelo bichinho, assim, de empresa tech, né? Sim. E acho que a tecnologia, além de ser encantador, para quem é nerd que nem eu, né? Além de ser encantador per se, eu acho que o modelo de negócios de uma empresa de software é muito atraente, porque é um modelo baseado em recorrência, né? Você tem é claro que não é tão simples quanto eu vou descrever aqui, né? Mas é mais ou menos algo como você desenvolver um produto que com um único código-fonte, ali uma única aplicação, você vai conseguir vender para milhares de clientes e cobrar de forma recorrente, que é o melhor modelo de negócios que existe, na minha opinião. Muito diferente de serviço que você tem envolvido ali o hora-homem, né? E muitas vezes o homem na questão era eu tendo que fazer a prestação de serviço, né? Então, o que mais me fascinava, além da questão da tecnologia, era saber do potencial de um modelo de negócio. Corta, assim, para 2015, 2016, quando eu estava já extremamente empenhado em construir um negócio assim, a gente já começa a ter no Brasil um cenário de venture capital, um cenário de startups mais pujante, muito atraente para um jovem empreendedor que já tinha se jogado nessa jornada, que estava ali patinando com um modelo de negócio baseado em serviço, com N dificuldades de escala e de modelo de negócio. Quando eu pensava na hipótese de tocar uma empresa SaaS, eu ficava fascinado, então era tudo que eu queria. Ao mesmo tempo, como alguém apaixonado pelo que faz, né, eu realmente gosto assim, de marketing e vendas B2B. Não vou dizer que como um hobby ou como um propósito de vida, mas como alguém que se encontrou muito na carreira e que gosta do que faz, eu queria, de alguma maneira, criar um impacto maior dentro da minha categoria. E é difícil de você criar um impacto tão grande com um serviço por conta da escala limitada que tem.
eu conseguia atender muito bem, talvez 20 clientes. Quando eu tentava atender 30, eu começava a atender mal. Já com uma empresa SaaS, poxa, a Ramper passou da casa de milhares de clientes já tem alguns anos, e a gente consegue, pelo contrário, parece que quanto mais clientes a gente tem, melhores são as condições de a gente investir mais no nosso produto, na nossa estrutura e servir melhor. Então, hoje, eu sou bastante encantado pela questão de marca, de construir uma empresa que tem uma marca, que comunica, que passa uma mensagem. Para mim, todas essas coisas só seriam compatíveis se eu conseguisse construir uma empresa de produto. Não só pelo produto em si, mas pelo poder de alcance e de escala que um produto digital como software tem. Legal. Tu sabe que eu senti muito isso. A gente estava conversando ali nos bastidores que, né, eu, por 7 anos trabalhei como desenvolvedora front-end, especificamente. E eu iniciei minha carreira trabalhando numa agência. E quando eu migrei para produto, trabalhar com produto, eu senti muito isso que tu tá falando. Então, para mim era muito interessante poder melhorar dia após dia aquele código, ver a entrega para o cliente, diferente do serviço que acaba sendo um pouco clientes diferentes, um pouco mais veloz nesse sentido de entrega, e aí tu não se depara mais com o código, dificilmente tu volta para ele. Então eu acabei sentindo muito isso que tu falou como colaboradora, ali programando. Então bem interessante. Teve algum momento que tu ficou com as duas empresas, serviço e produto? Como é que foi esse período? Quais foram os desafios? Quando que foi a virada de chave para focar na Ramper? Foi um período bem desafiador. Acho que foi o período mais desafiador da minha jornada profissional e, por consequência, da minha vida também. A Saiteína, quando a gente decidiu desenvolver produto, não era uma empresa autossuficiente. Eu vejo muitos empreendedores que conseguem fazer isso de forma bem sucedida porque já criaram um arcabouço ali dentro da primeira empresa que possibilita, eu não vou dizer que assim, que a empresa ela já consegue sobreviver sem os donos dedicados, mas não é aquela característica de que se o dono some por uma semana, a empresa começa a degringolar. A minha empresa era exatamente isso. Eu precisava estar nas entregas, eu precisava estar nos clientes. Eu era o administrador da empresa, eu era o vendedor da empresa, eu acumulava muitas funções. E na medida que eu comecei a colocar a minha energia em novas iniciativas, naturalmente a primeira empresa ela começou a entrar numa derrocada. Estaria tudo bem se o mundo fosse perfeito, porque eu, né, nos meus melhores planejamentos, na medida que eu começasse a perder receita pela empresa antiga, a empresa nova já estaria rampando receita e em algum lugar na história as linhas iriam se encontrar e eu sofreria um impacto baixo. Na realidade, o que acaba acontecendo é que, como todo bom projeto, o desenvolvimento do software levou muito mais tempo, a velocidade que a gente começou a perder receita na Saiteína, ela foi maior do que eu previa, e tem uma característica que eu acho que todo mundo que empreende vai se identificar, assim, é muito mais caro fechar uma empresa do que abrir. Sim. Muita gente pensa assim, eu não vou começar um negócio porque começar um negócio é difícil. Experimenta fechar uma empresa. Você fazer, por exemplo, desacelerar uma empresa, ou seja, rescindir contrato com o cliente, fazer desligamento de colaboradores com a receita caindo é hiper perigoso, porque o meu caixa estava sendo consumido muito rápido, na medida que eu fazia rescisões, aquilo dava pancadas no meu caixa, em algum momento a gente ficou sem grana para fazer tudo o que a gente precisava, né? Então, posso te dizer que ali, principalmente o ano de 2016, foi um ano de entre safras, assim, bastante doloroso. Eu precisei me endividar na física para conseguir resolver tudo o que precisava. E em algum momento, nem nas melhores projeções financeiras eu conseguiria sair inteiro daquilo, mas a gente decidiu tocar adiante mesmo assim e peitar o desafio, acelerar a entrega do produto da Ramper, pôr logo o produto no ar para começar a faturar. E a partir de 2017 as coisas elas já começaram a melhorar. Mas 2016 foi um ano bastante intrigante assim da minha vida, porque misturou com coisas na vida pessoal. Eu sou pai de 3 filhos, né? Em 2016 a minha caçulinha nasceu e ela nasceu prematura.
bem na época que a gente estava desmontando a empresa anterior. Então, assim, a minha vida realmente virou de cabeça para baixo, assim, foram meses bem difíceis, mas que eu acho que agrega, né? Eu acho que todo empreendedor, se não todas as pessoas têm algum momento assim na vida. Curiosamente, esse meu momento mais difícil foi bem nesse ponto que você falou, né, de como que foi a transição entre uma Sim, empresa e outra, e algo que me marcou bastante. entendi. E quantos colaboradores tinham ali na Saiteína e depois na Hamper? Como é que, só para eu ter uma noção? A gente tinha entre 12 e 15 pessoas, mais ou menos, Uhum, na Saiteína, no pico, ou seja, foi uma uhum, empresa bem pequenininha. E a gente recomeçou a Hamper só eu e um cofundador naquela época, né? tá, Hoje a gente é uma empresa de mais ou menos 70 pessoas, legal. mas lá atrás eu não tinha condições de migrar a folha de pagamento de uma empresa para outra porque a Hamper não tinha receita, né? Como toda startup, a gente começou faturando zero. Imagina que o produto naquela época custava algo entre 200 e 300 reais. Então, mesmo que eu já tivesse 10, 20 clientes, que não é um número de se desprezar, mas ainda assim, em termos de receita, não pagava mal e mal o escritório que a gente estava, Sim. quiçá as pessoas, né? Uhum. É isso que eu ia te perguntar, se alguém acabou indo para Hamper, mas então foi ali a sociedade que você fez, né? A gente tem uma curiosidade, que é uma Ah, pessoa muito querida, porque ao longo da jornada ela trabalhou uns 10 anos comigo e hoje ela não está mais comigo porque ela saiu para empreender, que é olha a só. Bruna. E olha que curioso, na época da Saiteína, que eu fiz os desligamentos da minha equipe, ela estava de licença maternidade. Então ela não poderia ser desligada por lei, né? Toda a minha equipe era CLT. E eu fiz desligamentos não por gostar ou não das pessoas, né? Eu fiz porque eu não tinha Uhum. opção. Mas ela acabou, vamos dizer assim, sobrevivendo a eu desmontar a empresa anterior. E quando ela voltou de licença maternidade, já fazia sentido tê-la na Hamper. Olha Então eu só. consegui, vamos dizer assim, readmiti-la pela empresa nova e foi incrível, porque ela teve mais uma jornada de pelo menos uns 5 anos comigo, foi líder da área de parcerias aqui da Hamper por um bom tempo e decidiu sair, tem mais ou menos um ano para seguir o propósito de vida dela. Hoje ela trabalha com alimentos veganos, que é o que Nossa, que ela legal. realmente ama fazer. Mas super intrigante aí, tem mais esse Sim. capítulo da história. Legal, bacana. E eu ouvi em alguns materiais, vídeos que tem nas redes sociais que você comenta sobre a questão da base de confiança. É preciso fortalecer a confiança, né, para fazer o negócio dar certo. Como é que tu vê hoje, como CEO na Hamper, como que tu fortalece essa base? O que tu costuma colocar em prática, seja de ritual ou qualquer outra coisa que você possa aí nos trazer. Sempre tentando paralelizar, né, já que a gente falou bastante assim da minha primeira jornada versus a Uhum, segunda, uma das coisas que eu entendi que foi a minha maior limitação como empreendedor na primeira, dentre vários outros erros, né, eu não considero que eu fui um bom gestor de gente. uhum, Eu me preocupava muito com a credibilidade da empresa junto aos clientes, o que faz muito sentido. É uma empresa de serviço, né? A gente tinha que garantir qualidade na entrega. Eu me preocupava um pouco menos com como que a gente estava desenvolvendo aquela equipe e as relações entre as pessoas ali dentro. Talvez eu não tivesse nem maturidade para olhar. Só que naquele período de entre safra, que eu tomei uma baita onda na cabeça, assim, e levei vamos dizer assim, um bom tempo para emergir de novo, me foi possível fazer muitas reflexões de por que tinha dado errado e por que eu tinha me machucado tanto nesse processo, né? E uma das coisas que me veio à tona era que, empreendendo de novo, uma das coisas que eu precisaria muito resolver era a gestão de gente. Né? Para mim ficou muito claro assim, eu não posso permitir que seja um limitador de crescimento do novo negócio o fato de eu não gerir gente. Eu assumia na época da Saiteína aquela máxima de que, assim, cara, eu acho que eu não me dou bem com gente. O meu negócio é uhum, fazer negócio, eu sou bom de marketing, eu sou bom de outras coisas
E eu não estou ligando muito porque as outras pessoas acham de mim. Eu acho que é um pouco de uma forma do que o empreendedor tem de tentar se blindar um pouco de alguns problemas. Mas já na segunda jornada, mais maduro e tendo a oportunidade de recomeçar com quase uma folha em branco, né? Eu vi que eu ganharia ou perderia o jogo, sabendo ou não trabalhar com gente. E nessa segunda oportunidade eu decidi encarar de uma forma diferente. Aí acho que desde o dia zero a gente valorizou na Hamper aspectos de cultura que talvez na época da Saivena a gente não tinha nem parado para pensar a respeito, sabe? Então, eu acho que a Hamper ela já nasceu com algumas estruturas, não só de produto, não só administrativas, porque eu já era um empreendedor de segunda viagem com um pouco mais de experiência, mas a gente teve a oportunidade de pensar um pouco mais que tipo de cultura que a gente ia querer construir aqui dentro. Ótimo. E uma vez sabendo que cultura é essa, quais artefatos de cultura precisam compor e como que a gente exercita essa cultura, porque senão acaba ficando aquele negócio que é bonito de falar e eventualmente viram frases pelo escritório, mas que na prática não são vividas. E a gente adotou assim rituais, por exemplo, naquela época, que eles perduram até hoje. E hoje assim a coisa mais natural é a gente falar assim, a minha empresa tem one-on-one, a minha empresa tem daily, a minha empresa faz kick-off semanal, all hands. Mas naquela época ainda não era uma coisa tão orgânica, vamos dizer assim. Talvez as coisas não tinham nem tanto nome naquela época, mas era um pouco do desejo de fazer. Eu entendi assim, que todas as lideranças da empresa, naquela época só eu era líder, né? Tinham que conversar com as pessoas da sua equipe pelo menos uma vez por semana. Aí a gente foi descobrir que depois chamava one-on-one. Todo dia antes do trabalho começar, a gente falava, não vamos já chegar executando, vamos se alinhar sobre o que a gente vai fazer hoje, e aí a gente acaba tendo um dia muito mais alinhado, e se algum prazo já for furar, a hora da gente combinar é agora, assim a gente não se atropela. E eventualmente a gente colocou um ritual toda quinta-feira de manhã de abrir todos os números da empresa. Legal. E de nunca fechar uma semana sem fazer uma resenha no time no final da sexta-feira. E esses rituais, eles existem até hoje. Não tem, toda segunda-feira a gente começa a semana fazendo um kickoff, todo mundo que trabalha na Hamper tem acesso a todos os números, a gente só não abre custo e disponibilidade de caixa, porque a gente entende que só faz sentido abrir informações que agregam, né, que são um fator de soma, né? Então, assim, receita, churn, né, que é a taxa de cancelamento, volume de vendas, se a gente está bem ou não está, a gente não dora a pílula, a gente procura uma cultura de tratar as pessoas como adultas para que elas trabalhem como adultas, né? E você falou, né, de coisas para construir confiança. Para mim, a confiança ela começa a partir disso, né? Quando você demonstra que você confia na pessoa, entregando para ela as informações necessárias que ela precisa para realizar bem o trabalho dela, para mim começa por aí, né? A pessoa ela só consegue ficar responsável por algo que ela realmente tem contexto sobre aquilo, que ela realmente está envolvida. Senão acaba ficando uma coisa só para inglês ver, né? E acaba criando aquela disparidade que as lideranças têm uma expectativa em cima das pessoas, mas no fundo as pessoas elas não têm propriedade suficiente para entregar o que é esperado por elas. Então, na dúvida, aqui a gente tem um pouco da cultura assim, eu confio até que me prove o contrário, entendeu? Sim. E aí a gente procura abrir e compartilhar com o time tudo que a gente considera que é relevante. A gente tem esse outro ritual chamado resenha de sexta-feira. Adorei esse nome. Adorei. Nossa, ele já foi um pouco perigoso, porque no começo da empresa, quando a gente era um pouco menos hábeis, era uma lavação de roupa suja, assim, né? Porque, nossa, era um toma lá da cá, que às vezes eu brincava, eu falava, galera, vocês me colocam quase na condição de juiz aqui, porque a galera aproveitava, assim, era um tal de vendas reclamar do produto, CS reclamar das vendas desalinhadas da semana. Depois, pouco a pouco, a gente foi ficando um pouco mais sofisticados e criando também os fóruns pelo qual endereçar esse tipo de problema. Hoje a resenha é mais um ritual de celebração, daí de reconhecer o que a gente aprendeu naquela semana,
resultados que a gente alcançou e por aí vai. A empresa ela tem uma característica que eu brinco que ela é igual um ser humano, né? Ela passa pela infância, pela adolescência e pela vida adulta, né? E eu tenho muito claro a fase assim de adolescência da Hamper, que a gente era meio rebeldes assim, né? E tinha uns arranca-rabos bem interessantes aqui dentro de cara. E depois a gente amadurece e Com vira certeza. eventualmente uma empresa adulta e sabe lidar um pouco melhor com as coisas. E pegando aí nesse gancho, além da cultura, além do que vocês já estão fazendo, o que tu poderia falar? Quais são os outros elementos que estão fazendo a Hamper ter esse sucesso todo? E até a cultura, ela esbarra ali no cliente, né? Então, as pessoas bem, trazendo uma cultura bacana, acaba levando ali para o atendimento do cliente. Então, se tu puder contar um pouquinho mais para a gente. Perfeito. Para mim, assim, existe uma relação direta entre cultura e estratégia, né? Tem muita gente que separa essas coisas, mas para mim, quanto mais interligadas elas estiverem, maior a chance de a empresa ser bem sucedida e também de ela ser autêntica no que ela faz, né? Ser autêntico sempre foi uma coisa bastante importante para a gente na Hamper, né? A gente procura materializar um pouco da nossa personalidade em atributos da marca, né? E aí, para mim, a marca é como se fosse a cultura da porta para fora, vamos dizer assim, né? Você tem a cultura que é o comportamento das pessoas dentro da empresa e você tem branding, que é o comportamento da empresa da porta para fora, perante os clientes, perante o mercado, né? O assunto marca, construção de marca, de autoridade, é uma coisa que me fascina muito. E eu acho que foi uma coisa que a gente mandou bem na Hamper desde o início, de construir uma empresa que tivesse uma aura maior do que o próprio corpo, vamos dizer assim. Legal, uma empresa, legal. assim, eu me sentia muito orgulhoso quando eventualmente eu ia em algum evento de startup e a Hamper era nada ainda, né? A gente tinha, sei lá, 20, 30 pessoas. E as pessoas me abordavam e falavam assim, vocês devem estar já com umas 200 pessoas, né? Porque assim, onde eu vou, eu vejo gente da Hamper, gente falando da Hamper, os eventos de vocês, né? Coisa grande. Eu né, sempre fiquei muito orgulhoso disso, de falar, poxa, acho que é uma vantagem que a gente criou aqui, talvez na forma como a gente se posiciona, né? De criar essa expectativa, né, essa visão nas pessoas do mercado de que a gente é muito maior do que a gente realmente é. E eu acho que isso tem a ver com a gente, desde cedo, ter buscado se conectar com uma dor real de mercado, que a gente se sentisse legítimos para resolver. E dor de mercado tem um monte, mas dentro do que estava ao nosso alcance fazer, quando a gente começou a Hamper, eu já estava há um bom tempo trabalhando com marketing e vendas B2B, né? Eu estaria aí bem uns 10 anos. E já tinha empreendido por um tempo. Então, tinha alguma propriedade para entender assim, eu sei quais são as dores que uma PME brasileira, B2B principalmente, tem quando o assunto é marketing e vendas. E isso facilitou muito desde o princípio para a gente criar as nossas mensagens, para a gente criar os nossos conteúdos, eventualmente criar eventos e outros atributos de marca que a gente criou. Então, acho que isso criou uma conexão muito forte entre nós e o mercado. E nesses anos aí da Hamper, tem algo especial que tu considera um marco e que tu guarda aí com carinho? Acho que tem várias fases. Olha, eu vou te falar que em 2019 talvez tenha sido um dos pontos altos que a gente estava fazendo. Assim, foi um ano especial porque a gente rodou o Brasil inteiro com um evento itinerante. Olha só, isso é uma legal. coisa que é uma coisa que tem uma conexão bastante forte comigo como empreendedor. Eu gosto do produto, de investir no produto e tudo mais, mas eu tenho uma questão de conexão também com o público assim da Hamper e estar literalmente na estrada, fazendo eventos em cidades diferentes e sentindo a temperatura do mercado, tendo contato com pessoas que já usavam o nosso produto, pessoas que não tinham ideia do que a gente estava falando ali. Eu acho que isso foi um momento bastante especial. E a gente fechou aquele ano
fazendo um evento aqui em São Paulo para mais de 1.000 pessoas. Uau. Que dentro, claro, de uma bolha Sim. B2B, a gente pode considerar já um evento de um certo porte. Curiosamente, foi meses antes da pandemia, né? De ser decretada a pandemia no Brasil. Então, para mim, foi um marco muito forte, porque durante a pandemia, eu sentia, como muita gente, né? Porque a gente estava fechados em casa e tudo mais, eu sentia falta de muitas coisas. Dentre elas, eu sentia muita falta de estar no escritório como time, porque o contato que a gente tinha ali, remoto, online, não estava sendo a mesma coisa. Mas eu sentia muita falta de estar na estrada pela Hamper, assim, levando a palavra da empresa adiante, fazendo eventos. Então, acho que esse foi um dos pontos altos. Depois tem outras realizações legais, assim, da Hamper também, né? A gente levantou rodada, a gente captou M&A, só que diferente do que muita gente pensa, eu acho que só acha que fica... Que é motivo de celebrar, vamos dizer assim, quem captou rodada ou fez M&A, quem nunca fez, porque eu sempre soube que por detrás do anúncio da rodada ali tem toda a responsabilidade que você está adquirindo por trás. Então hoje eu vejo empreendedores que levantam muito dinheiro, eu tenho até um pouco de pena, assim, falando, nossa, ele deve estar feliz à beça, porque de certa forma é uma maneira de você ter um reconhecimento de que a sua empresa está indo bem na jornada. E vamos combinar, não é nada mal a empresa estar bem de caixa para ela realizar todos os projetos futuros. Mas em termos de sentimento de empreendedor, eu acho que junto com o cheque vem uma responsabilidade maior ou igual àquela grana que está entrando, né? Tem muito trabalho para chegar na captação. E depois, então, para poder investir bem aquele dinheiro, nem se fala, né? Hoje, vocês adquiriram nesses últimos anos, adquiriram 2 empresas, né? A Lahar e a Linkseller, certo? Perfeito. Como que foi o processo de integrar essas 2 novas empresas? Então, falando aí um pouquinho dessa responsabilidade, né, que tu tocou. Conta pra gente aí um pouco, não sei se foi parecido, se foi diferente, a entrada das 2. Legal. Eu vou contar essa história de um passo até antes da sua pergunta. Eu acho importante falar um pouco da motivação do M&A para que outras pessoas que estão nos ouvindo tentem entender o que pode levar uma empresa a querer fundir com outras ou fazer aquisição de outras, como foi do nosso caso. Em algum momento da nossa história, ali por volta de 2021, estava bastante evidente para a Hamper de que a gente já estava liderando a categoria que a gente estava inseridos, mas que não era uma categoria tão grande. Então, vamos dizer assim, talvez naquele ponto a empresa já tinha passado a marca de 10 milhões de faturamento o ano, mas estava muito claro, ou vamos para dizer melhor, né? A gente tinha fortes dúvidas se caberia uma empresa com 2, 3 vezes o nosso tamanho dentro ainda daquele mesmo espaço. E como a nossa ambição era maior do que aquilo, a gente falou, poxa, talvez a gente tenha que olhar para outras categorias que a gente ainda não atua. Essa consciência de categoria eu tive desde o começo da Hamper. Vamos dizer assim, a Hamper, hoje ela atua em 3 quadrantes, né? A gente tem prospecção, marketing digital e CRM. Quando eu comecei, marketing digital e CRM era impossível de entrar nas categorias, porque é um mercado que a gente chama de vermelho. Muitos players já operando com sucesso. Eu olhava marketing digital quando a Hamper nasceu, a RD Station já tinha passado sei lá, por Série B, Série C, não dava para entrar numa disputa de categoria com eles. Olhava para CRM, tinha pelo menos 5 ou 10 relevantes no Brasil. E aí a gente viu a nossa oportunidade em prospecção. Criamos um produto, crescemos, lideramos essa categoria. Com a empresa já com uns 5 anos, com uma marca conhecida, alguma propulsão, a gente falou assim, poxa, agora talvez dê para entrar em uma dessas categorias mais disputadas, porque a gente já está com um pouquinho mais musculatura, vamos dizer assim. A gente não tinha, claro, o tamanho, por exemplo, da RD, mas eventualmente daria para ser um challenger ali em algumas categorias, né? E ali a gente avaliou as nossas possibilidades de entrar em outras categorias e a gente viu que se a gente fosse desenvolver produto naquele estágio, a gente ia gastar pelo menos 1 ou 2 anos desenvolvendo um produto que, ainda que ele ficasse pronto para a gente pôr na rua,
ele ainda não seria competitivo frente aos produtos que já existiam. Esse é um pouco do problema de você entrar numa categoria que ela já é madura. Então a gente falou, para entrar nessas categorias, não dá para entrar com MVP, não dá para especular, porque a Hamper já tem uma marca conhecida. E se a gente entrar com um CRM que a gente fez dentro de casa e não for um produto bom, a gente vai se queimar. Então, naquela circunstância, a gente entendeu que faria mais sentido entrar nessas categorias comprando empresas. Ótimo. E aí a gente fez todo um trabalho de mapear no mercado quem que poderia ser target ali para uma aquisição ou eventualmente até uma fusão, que tivesse principalmente produto já maduro e validado, né? E aí a gente acabou encontrando, a gente conversou com muita gente do mercado, mas a gente acabou encontrando ali na Lahar o player certo para entrar na categoria de marketing digital e na Linkseller o player certo para entrar em CRM. E aí entra no desafio que você comenta, né? A gente acabou fazendo os dois M&As quase que de forma concomitante. Foi num horizonte de 3 meses a gente anunciou os dois. Caramba. Mas eu já estava trabalhando nos bastidores a aquisição das duas empresas. Então, eu acabei construindo uma modelagem de deal parecido nos dois casos, tá? Eu posso dizer que foram termos e alavancas muito parecidas, né? Mecanismos muito parecidos que a gente praticou. Mas é claro que cada M&A é um caso e né, cada empresa tem as suas características e cada um tem seu respectivo mercado, né? Eu acho que a gente fez um trabalho bom, e aqui eu considero que não foi um trabalho só meu, mas dos founders das empresas que toparam ali fazer negócio comigo, da diretoria e do conselho da Hamper, que foi se preparar muito previamente. Eu percebo que muita gente parte para fazer M&A e deixa para descobrir as coisas um pouco on the fly. Acho muito perigoso, porque o M&A ele mexe com a expectativa de muita gente, e M&A é uma componente estratégica muito forte para qualquer empresa. Só que tem muito mais jeitos de dar errado do que de dar certo. E se a gente não se atentar para a quantidade de armadilhas que pode ter num M&A, e aqui na armadilha eu não digo que é pejorativo, né, que alguém faz alguma coisa mal intencionada. Vamos partir do princípio que todo mundo que está envolvido está bem intencionado e é do bem. Ainda assim, vai ter muito vento contrário. Ainda assim, você vai fazer projeções financeiras que você vai ser super otimista, que fala, nossa, a hora que essas duas marcas estiverem juntas, a gente vai bombar de crescer. E tenha em mente que, assim, integrar cultura não é simples. Não. Founders que eram acostumados a serem soberanos nas suas próprias empresas, que começam a trabalhar juntos dentro de uma outra empresa, vão ter que assimilar esse novo momento de carreira deles. As sinergias podem parecer óbvias, mas tenha certeza que o teu plano financeiro ele vai levar muito mais tempo para você capturar sinergias do que nas suas estimativas. Então, ainda que a gente tenha planejado muito bem, acho que tenha desviado das principais cascas de banana, vamos dizer assim, que poderiam ter no M&A, eu acho que ainda assim a gente subestimou algumas coisas que vieram a gerar bons aprendizados. Mas é bom que agora eu posso contar essa história, tendo passado já 2 anos dos M&As, agora eu já consigo contar com a tranquilidade que, assim, graças a Deus e a muito trabalho nosso, aí a gente já está há um bom tempo nas etapas de sinergia, e tenho muita certeza que valeu muito a pena para a Hamper ter feito. Mas a gente teve meses bastante desafiadores assim, de trabalho, tentando fazer a coisa acontecer. Acho que até pelo desafio inerente de uma empresa que fez 2 aquisições quase simultâneas, ainda em early stage. Né? A gente ainda era uma empresa bem pequenininha, né, para já lançar mão de M&A naquele estágio. E acho que isso também teve vamos dizer assim, alguma consequência para a gente. Mas eu acho que a gente, em algum momento, domou a fera ali e conseguimos fazer valer. Eu tenho uma curiosidade, quero ver se eu, de novo, ouvi em algumas entrevistas tuas que tu costuma zerar, não sei, a agenda a cada 3 meses, mais ou menos isso, tu ainda faz? Como CEO? Faço. Eu sou bem metódico assim, nos rituais. Sabe que criar assim, disciplina e organização foi algo que me foi custoso, porque não era natural. Eu posso dizer assim, né, a minha característica é muito mais de um comunicador e um tomador de risco
um gerador de caos, vamos dizer assim, do que um gerador de ordem. Boa, Só que boa. eu percebi que isso podia ser, né, o meu Red Bull, a minha criptonita, ia depender da dosagem que eu ia ter disso, né? Você não constrói uma empresa só fazendo caos, essa é que é a Sim. verdade, né? Então, eu fui buscar intencionalmente aprender a me organizar, aprender a construir disciplina, e foi algo que foi um pedágio que eu precisei pagar já lá atrás e que me agregou muito ao longo dos últimos anos. Então eu tenho, assim, eu sou bem rigoroso com a minha agenda, eu pratico em box zero. Eu não sou tão fascinado por metodologias, vamos dizer assim, eu não fico buscando a metodologia, eu tenho um método de trabalho que talvez ele... Funcionou para ti. Funciona muito bem para mim. Eu acho que eu me apropriei bastante do Getting Things Done no começo, naquele método GTD, o Inbox Zero. Para quem não conhece o GTD, eu super recomendo procurar a respeito. Boa. Ele tem alguns princípios que eu me preocupo um pouco menos com a forma e um pouco mais com o mérito, vamos dizer assim. Coisas do tipo assim, poxa, a tua cabeça não é o melhor lugar para você armazenar as coisas. Você ficou ocupando o teu cognitivo com lembretes. Então, assim, cara, descarrega o que está na tua cabeça em algum lugar. E aí você tem que ser bom em anotações, ter as anotações boas. Outra coisa, se você está com o teu inbox lotado, aquilo fica te chamando. Vai te chamar à noite, vai te chamar nas piores horas. Então, cria o hábito de zerar o teu inbox. Processa teus e-mails, cataloga o que você vai responder depois. E outra coisa, para não dar aquele sentimento de assim, será que eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo agora? Boa. Ou pior, né, aquele sentimento de procrastinação que é inerente do ser humano, para evitar, eu procuro trabalhar com 100% da minha agenda planejada, né? Então eu gosto de no domingo, ou no máximo na segunda-feira de manhã, ter certeza de que eu sei o que eu vou fazer até sexta-feira. É claro que eu tenho que deixar alguns slots ali de backup, porque vai cair uns paraquedas no meio da história ali, mas ainda assim eu gosto muito de olhar para missões da semana, vamos dizer assim, olha, essa semana tem Semanal. 3 ou 4 coisas que precisam acontecer, e isso vai definir, no final das contas, se a minha semana foi boa ou ruim. Boa. E aí, tendo isso em mente, os objetivos da semana, eu preciso olhar se a minha alocação de tempo corresponde. Porque eu não posso falar assim, essa semana eu vou ajudar o time de vendas a performar melhor para a gente chegar mais fácil na meta. Jogando um exemplo aqui. Só que eu olho para a minha agenda e eu não vou gastar 1 minuto com o time de vendas. Eu falo, porra, não faz sentido. Sim. Então, muitas vezes eu até saio de alguns compromissos para liberar espaço para eu garantir que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo. E uma das coisas que eu acho que eu adotei mais de uns 2 anos para cá, que foi o que você comentou, eu mudo a minha agenda, não por completo, mas eu mudo a minha agenda de 3 em 3 meses, porque eu acredito muito que um CEO num estágio que a Humper está, e não limitado ao estágio que a Humper está, mas eu acho que lideranças de uma forma geral, a gente muda a todo momento. E a gente para pouco para revisitar a nossa agenda, que é onde está a nossa alocação. Exato. Muitas vezes, como gestor, a gente está alocando tempo e dinheiro o tempo todo. A gente muitas vezes se preocupa com como a gente está alocando o nosso dinheiro, mas não olha como a gente está alocando o nosso tempo. E a coisa mais tentadora... Que é super valioso, né? O mais valioso, é onde a gente tem mais alavancagem, né? E acho que a pandemia e o trabalho remoto, eles trouxeram uma coisa que pouca gente se questiona sobre isso, mas ficou muito tentador você ir agregando invite na sua agenda, sabe? E a gente agrega mais invites do que sai deles. E aí, quando você vê, você, como líder numa empresa, você está na daily de todas as áreas, você está em um monte de comitês e de reuniões que já quase não existem mais. Então, para ser intencional, né, em resolver esse problema, eu higienizo a minha agenda assim, de 3 em 3 meses, e eu falo assim, esse quarter, o foco da Humper vai ser isso, é uma coisa lá, ligada a produto, ou uma coisa ligada a go-to-market. Eu preciso garantir que a minha agenda vai corresponder. O que acabava acontecendo é que antes a gente olhava para novos projetos, eu já não conseguia encaixar mais nada novo na minha agenda. Eu falava, cara, loucura, tem coisas aqui que eu já não deveria estar mais envolvido, né? Sim. Não, ótimo, achei uma ótima dica. Que legal que tu ainda continua fazendo isso. Né? Deu certo. É religioso para mim. Ai, que bom, legal. Eu tenho uma outra curiosidade,
e tu até comentou um pouco ali sobre comunicação. Você é um ótimo comunicador. Eu tenho cada vez mais olhado para isso, porque eu fiquei por um bom tempo da minha vida mais focada ali no desenvolvimento e a rotina é mais você e o computador, né, e o código. E aí eu me descobri e gostei muito desse mundo. Você sempre gostou de se comunicar? Essa habilidade para você é um ponto forte ou você precisou em algum momento fazer algum tipo de curso, oratória, seja lá o quê? Ou conta um pouquinho pra gente. Eu falei um pouco da parte que me faltava, vamos dizer assim, que eu tive que ser intencional em estudar e realmente me empenhar, que era organização. Por outro lado, acho que comunicação já me era uma coisa natural, assim, acho que eu fui uma criança extremamente falante, e, assim, na época da escola eu dava trabalho para danar, não, aí não só por falar muito, mas era esse comportamento, o estereótipo do péssimo aluno, né? Mas acho que desde cedo eu já ouvia, tá, de familiares, de professores falando para meus pais: "Pô, esse menino no teatro, né? O menino faz vozes, imita os outros, sabe contar história", né? Então acho que eu tinha um pouco isso. Legal. E isso veio a ser fator de soma depois na minha jornada, né, liderando, empreendendo, porque acho que é uma habilidade que talvez hoje em dia está bem em alta, né? Acho que já foi mais menosprezado, né? Eu acho que eu posso dizer igual no meu período de CTI, eu não valorizava a importância que comunicação e alinhamento entre pessoas tinha, e talvez essa foi um dos maiores componentes de fracasso daquele negócio em específico, né? Hoje eu tenho plena clareza, assim, da importância que a comunicação tem, e aqui eu não falo só em termos de oratória, em termos de tom de voz, eu acho que praticar comunicação em excesso, dar contexto para as pessoas, né? Existe uma série de elementos da porta para dentro, mas também da porta para fora. Uma coisa que me despertou muito forte nos últimos meses foi que, com os desafios inerentes da pandemia, depois dos M&As que a gente passou, eu virei um CEO muito interno, muito da porta para dentro. E eu estava usando pouco a minha habilidade de comunicação da porta para fora. E acho que um dos ingredientes da Hamper, que ajudou a empresa a crescer bastante, foi ter um CEO que gosta de ser frontman, assim, que gosta de falar em público e de posicionar a empresa. Legal. E em algum momento muito interno eu deixei um pouco isso de lado. Eu acho que quando você tem uma competência muito forte, muito natural sua, se você não usa ela, aquilo começa até a te fazer um pouco mal. Em algum momento eu comecei como CEO, me sentir puramente um gestor, e não que ser puramente gestor seja necessariamente um problema, mas em algum lugar, talvez há mais ou menos um ano atrás, eu pensava assim, cara, eu acho que a minha rotina liderando, gerindo a empresa já está tão previsível que talvez em algum momento eu encontre alguém para fazer isso por mim, e eu já não tenho mais tanto talento nisso que eu estou fazendo, né? Eu comecei a sentir muita falta de falar, cara, mas eu acho que eu continuo sendo o cara certo para a missão, eu só acho que eu não estou exercendo tudo aquilo que eu posso exercer. E eu acho que isso foi um aprendizado na minha jornada. Como CEO, eu tenho que ser mais do que um executivo da porta para dentro. Eu gosto, assim, de ser uma pessoa da porta para fora, um porta-voz da empresa, alguém que toma posição em alguns assuntos no nosso mercado, e ter voltado a fazer isso nos últimos meses voltou a energizar bastante minha rotina também. Legal, legal. É bem nítido durante a minha pesquisa, é bem nítido isso que tu está falando, né? Então, você está ali a todo momento, tanto nas redes sociais da própria Hamper como as tuas, então isso é bem bacana, então parabéns. E fazer o exercício, né? Todo momento de se você está fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, até aqui no nosso bate-papo, você trouxe vários aprendizados da tua carreira, até enquanto CEO ali, né? Antes um pouquinho como colaborador, mas depois principalmente como CEO. Então, várias etapas, vários aprendizados e nunca vai parar de ter, né? Acho que é isso que
as pessoas precisam entender que os desafios vêm e é preciso aprimorar novas habilidades e fortalecer aquelas que a gente já tem como ponto forte, né? Total. Acho que isso é uma das coisas que a gente mais aprende a apreciar na jornada empreendendo, é que, para mim, empreender é um dos maiores instrumentos que a gente tem de aprimoramento pessoal. Assim, a gente desenvolve uma capacidade tão grande de resolver problemas, é uma coisa certa, né? Assim, problema é um atrás do outro, é todo dia, não muda, não é falar assim, que no começo é mais difícil porque uma falta fase. Grana, mas aí mais para frente a empresa até já gera grana, mas tem outras dores de cabeça, só vai mudando de lugar, mas você vai pouco a pouco se conhecendo profundamente, porque você vai vendo como que você reage diante de cada problema, né? Então, acho que para quem tem curiosidade de descobrir mais, eu acho que liderar já é um exercício, não precisa necessariamente ser empreendendo, mas quando você lidera a gente, é um instrumento muito precioso de você se conhecer de verdade. Sim, total. Muito bom. Falando sobre a causa do empreendedorismo agora, que tu comenta também em algumas entrevistas que tu fez, que você gosta muito da causa. Conta um pouquinho mais pra gente. Eu acho que assim, pegando eu como próprio exemplo, eu talvez venha a ser das minhas gerações anteriores quem conseguiu construir mais riqueza, não só do ponto de vista de riqueza em termos de capital, mas eu acho que a escolha que eu fiz, eu tomo um risco muito grande de as coisas darem errado, mas por outro lado você tem um risco de um desfecho de realmente mudar, de fazer uma mobilidade social, né? Eu não venho de família abastada, mas também não venho vamos dizer assim, de uma família carente. Mas todo mundo dos meus antepassados viveu para trabalhar, né? E a terminar pelo meu pai, que já tem bastante idade, precisa continuar trabalhando para se bancar. E eu não acho que trabalhar é essencialmente um problema, muito pelo contrário. Mas quando você já tem uma certa idade e ainda precisa alocar a hora ali para garantir o teto que você vive, né, e a comida que você come, para mim é uma questão que já na minha geração, na minha família, eu já tive um pouco mais de privilégio, que pelo arcabouço que o meu pai me possibilitou, pude tomar um risco maior do que o dele, né? E de forma alguma, quando eu falo isso, eu me coloco mais do que ele, muito pelo contrário, acho que o maior empreendedor da minha família foi ele, porque ele veio do interior com uma mão na frente e outra atrás, construiu uma vida aqui, eu já peguei a estrada pavimentada por ele, vamos dizer assim, né? Então não era mais do que a minha obrigação fazer o que eu fiz. Mas eu acho que, pegando isso como um exemplo, eu acho que empreendedorismo é uma causa real de você conseguir ascender como uma mobilidade social, mobilidade econômica. E mais do que isso, eu acredito, falei da parte mais racional, mais financeira da coisa, que eu acho que é a primeira coisa que motiva muita gente, não tem problema nenhum, mas você, através do empreendedorismo, você tem a possibilidade de tocar e fazer a diferença na vida de muita gente. E acho que isso é uma coisa que é um componente tão forte, se não maior do que o outro. Porque se você se agarrar só ao outro, a parte financeira, vou construir patrimônio e eu vou ser da minha família o primeiro que deu certo, alguma coisa assim, em algum momento você vai sucumbir pela quantidade de problemas. Se não tiver algo que é uma causa maior para você e for só pela grana, eu acho que tem inclusive outras profissões que não empreendedorismo que vão te remunerar tão bem quanto ou até mais, com menos risco e menos problemas. Mas eu acho que, poxa, quando eu olho para a história da Humper, são, poxa, tantas famílias, tantas pessoas que entraram aqui com 20 e poucos anos que já casaram e que estão no segundo, terceiro filho, trabalhando aqui, e o impacto indireto que a gente tem nas empresas que usam os nossos produtos e que crescem. Às vezes a gente tem o hábito de fazer case com cliente, às vezes vem aqui no escritório gente que vem falar para mim e falar, cara, não fosse a tua empresa, desde que eu encontrei vocês, eu cresci 10 vezes. É muito legal aí o cara, isso, né? você olha a empresa dessa pessoa e emprega a gente pra caramba. Então você vê realmente assim, o poder que tomar essa decisão de empreender pode ter, o impacto na vida de tanta gente. Eu acho que essa é uma das coisas que pode parecer romantizado demais,
mas para mim é uma das coisas que mais motiva. Eu acho que principalmente a oportunidade de acompanhar a jornada de algumas pessoas bem de perto. Eu acho que muitas lideranças aqui da Hamper foram formadas aqui dentro. E eu tenho muito orgulho de ter conseguido fazer primeiro comigo, né, de amadurecer como uma liderança e aprender aí algumas coisas que eu consigo usar no meu dia a dia, mas de ter participado de pelo menos umas 10 pessoas aqui dentro da Hamper, algumas que estão comigo até hoje, outras que já seguiram outro caminho, que é como o caso da Bruna, que eu contei aqui, e que de alguma maneira eu tive o privilégio assim, de participar um pouco da vida dessas pessoas, ensinar um pouco para elas e também aprender um pouco com elas. Vamos falar um pouquinho agora da tua vida pessoal, te conhecer um pouco mais desse lado. Já falou que tem 3 filhos, né? Você mora em São Paulo, é isso? Isso. São Paulo. O que tu gosta de fazer? Como é que é a tua rotina? Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Eu, como bom empreendedor, eu gosto muito de trabalhar, não escondo. Boa. Mas, sim, eu gosto muito, né, de ter os finais de semana com a minha família. Acho que isso foi uma coisa que eu aprendi a valorizar muito, porque na minha primeira jornada pela Saiteína foi uma coisa que eu abri mão. Mas tem duas coisas, né? Eu brinquei com a questão do trabalho, que acaba sendo uma esfera que ela é muito grande na vida de quem empreende. Mas existem outras, pelo menos 2 esferas, que seria família e saúde, que quando a gente empreende, essas são as primeiras coisas que a gente renuncia para poder pôr tudo no trabalho. E eu, nos meus primeiros 5 anos, eu coloquei all-in no trabalho, quase não voltava para casa e cuidava zero da minha saúde. E com menos de 30 anos começou a me chegar uns boletos de saúde assim que eu falei, cara, não é possível, né? E eventualmente eu ouvi algumas pessoas próximas de mim que falavam, cara, nesse ritmo que você vai, você não chega nos 35, né? Quando eu tive a oportunidade de empreender pela segunda vez, eu decidi fazer melhores escolhas de vida e não renunciar, não negociar nem com a minha saúde nem com a minha família na segunda etapa. Então, eu intencionalmente crio tempo para que eu consiga me dedicar. Então, é raro eu trabalhar de final de semana. Estou menos legítimo agora, porque esse último final de semana eu trabalhei bastante, mas é só quando eu tenho algum caso específico que eu realmente preciso alocar aquele tempo, senão eu gosto de estar, né, com a minha esposa, com os meus filhos, ir no clube, fazer alguma coisa com eles. E eu aprendi, talvez, o maior aprendizado que eu tive fora do trabalho, mas que soma também para o meu trabalho, é que quanto melhor eu cuidar do meu corpo e do meu ser, melhor eu consigo trabalhar, né? E normalmente a gente faz uma conta de subtração, né? Que o tempo que a gente está na academia a gente não está trabalhando e a empresa não se beneficia. Só que mais maduro, eu fui vendo que se eu estou bem, o tempo que eu trabalho ele é exponencial. É melhor eu trabalhar 5 horas bem, não que seja essa a minha jornada, eu ainda trabalho muito mais do que isso, mas é melhor eu trabalhar 5 horas bem do que 10 horas meia bomba, né? Ótimo. Porque se eu estou bem, eu sou um facho de luz no que eu for me envolver. Ao passo de que se eu estou mal, uma liderança tem esse poder que ele é transformador ou destruidor onde ele está. E se você está cansado de mau humor, você entra numa reunião, você não é fator de soma naquela reunião. Então eu fui aprendendo essas coisas e começando a colocar bastante tempo intencional também me cuidando fora, né? Então, para mim é religioso, assim, eu acordo, a primeira coisa que eu faço no dia é ir para academia. Legal. Eu já faço há bastante tempo, tá? Alguns anos. Esse ano eu comecei no jiu-jitsu, que daí era uma coisa que era uma falta que eu tinha dentro de mim que só musculação não traz, né? Eu brinco com a galera, falou, fazer musculação é igual dormir, comer, né? Você não faz porque é um hobby, você faz porque a gente precisa se mexer, se exercitar, construir massa magra no nosso corpo. Mas não preenche como propósito, a não ser quem é fisiculturista, né? Mas eu tinha vontade de fazer alguma outra coisa que eu realmente me sentisse pertencente daquilo, né? Eu andei de skate por muitos anos na minha vida. Ai, que legal. Só que a idade cobra muito no skate, né? Assim, o skate é um esporte que se você não conseguir praticar ele dia sim, dia não, se você só fizer ele de final de semana, não adianta, você só vai para se machucar. E aí, em algum momento,
desagreguei esse hobby da minha vida e ficou uma lacuna, ficou uma falta. E eu flerto com artes marciais há muitos anos, estava só esperando o ângulo certo de entrar. Legal. Comecei a fazer Gil no começo do ano. E duas coisas, que eu acho muito importante, todo mundo sabe que é importante, mas que eu acho que vale a pena falar. Eu sigo um plano alimentar bem rigoroso. Eu gosto bastante de cozinhar minha própria comida e eu trago as minhas marmitas aqui para a Hunter já faz bastante tempo. Eu não faço uma alimentação, vamos dizer assim, restrita, tipo alimentação de fisiculturista, mas eu gosto bastante de me alimentar limpo. Boa. E eu não curto comer fritura, coisa pesada. E isso é uma outra coisa que agrega no trabalho, porque se eu como leve, eu como e 20 minutos depois, se eu tiver que estar numa reunião, eu tô bem, eu tô com a energia certa dentro de mim ali, eu tô leve para encarar. Se eu comer um parmegiano, uma feijoada, que é uma delícia, diga-se de passagem, mas meia hora depois eu vou estar com azia, eu vou estar com sono, eu vou estar querendo ir para casa, eu não vou estar bem para entregar o que eu preciso no trabalho. E eu acho que uma outra alavanca também é a do sono, e isso a gente aprende a valorizar quando a gente vai chegando mais próximo dos 40, aí a gente vai vendo, né, que uma noite não tão bem dormida, a gente fica quase doente no dia seguinte, né? Então eu ali, nos meus primeiros anos empreendendo, eu achava o máximo dormir 4, 5 horas por noite e falava, nossa... Uma hora que a conta chega, né? Chega uma hora que a conta chega. Hoje é inconcebível. Hoje, se eu não dormir 7, 8 horas por noite, eu tô literalmente podre no dia seguinte, né? Então, eu aprendi a valorizar também muito sono também. E planos para o futuro? Tem algum profissional, pessoal, que tu possa aí compartilhar com a gente? Olha, eu acho que assim, tem pouca coisa nova, mas colocar muita intensidade em coisas que a gente já faz, né? Eu acho que assim, eu tô como empreendedor longe de ter atingido, né, o que eu posso atingir. Eu acho que ainda estou numa curva de aprendizado, tenho muita energia ainda em tocar a Humper e fazer o que eu faço. Acho que a Humper pode crescer muito ainda e espero ainda ter muita lenha para queimar como empreendedor. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo olhar, assim, já me sentir realizado dentro do que eu tenho e não ter longe de estar satisfeito e querer parar, mas também não vivo aquela obsessão de achar que, assim, a minha felicidade está só no futuro. Eu adoro os meus dias, assim, né? O meu dia tá coberto de reunião, na hora do almoço eu vou me estapear no jiu-jitsu, volto para trabalhar, poxa, chego em casa, tenho os meus filhos, então, assim, eu vivo muito hoje e sou muito satisfeito. Mas acho que tanto o Ricardo quanto a Humper ainda tem muita lenha para queimar. Eu acho que dentro do nosso mercado de marketing e vendas B2B tem muito problema não tão bem resolvido. Eu acho que a gente está vivendo agora mais uma revolução de canais de marketing. Eu acho que a Humper ela nasceu numa era que é uma era que ela está começando a chegar no seu fim, que era a era dos blogs, de marketing por e-mail e automação reinava, e hoje a gente está na era do YouTube, na era da inteligência artificial, na era dos creators, e a gente já está acelerando aqui e colocando as primeiras coisas na rua para a empresa se adaptar a esse novo momento. Eu acho que junto com essa nova era que eu estou descrevendo, né, principalmente de creators, rede social, YouTube, vai ter muita oportunidade e espero que nós aqui na Humper tenhamos capacidade de se posicionar bem, né, nesse novo momento. Até muito para isso que a gente olha, eu acho que vai ser inerente da Humper se transformar muito aí ao longo dos próximos anos e estou bem entusiasmado aí com os desafios que estão por vir. Cara, sucesso para vocês, vou ficar aqui na torcida. E para a gente finalizar nossa conversa, se tu puder dar um conselho, até uma dica de livro, podcast que você comentou aí, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo. Então, conselho, eu vou dar algo bem direcionado a tudo que a gente conversou aqui, né? Eu vou dar 2. Primeiro, assim, não subestime a complexidade de liderar pessoas, então seja intencional em se desenvolver nisso, porque a gente ganha ou perde o jogo por liderar bem ou não as pessoas. Acho que entender de gente é a missão número 1 de quem empreende.
E o segundo aprendizado, mais ligado a coisas que a gente falou no fim, é que se a gente não estiver bem como pessoa, não tem como a gente estar bem como líder e como empresário. Então, procura fazer o que te energiza, né? As coisas que você gosta, procura cuidar da saúde, do sono, da alimentação, que isso de forma alguma deduz do teu trabalho, muito pelo contrário, vai te ajudar a trabalhar muito mais energizado. E dicas de livro, eu daria dois. Tem bastante tempo assim que eu dei uma descansada de ler livros de negócios, mas eu acho que para Porque tem muito, agregar né? aqui, eu acho que assim, eu procurei ler os principais, e depois que você lê os principais, você vai lendo os outros e parece que tudo é uma releitura de Exato. algo. Vai começando a ficar um pouco cansativo. Uhum. Eu tenho consumido muito mais podcast. Eu acho Boa. que um não anula o outro. Mas podcast é uma forma mais rápida e mais alinhada com o momento de você consumir. Embora eu acho que alguns livros são o que a gente chama de evergreen, né? Conhecimento que se você ler hoje ou ler daqui 100 anos, ele vai continuar estando atualizado. E eu citaria dois. Eu acho que tem o livro Drive, do Daniel Pink, que é um livro que fala sobre motivação intrínseca, que é uma coisa que, para mim, é bastante importante. Eu sempre volto na mesma tecla. Acho que a gente foca muito em aspectos lógicos e racionais da nossa jornada e estuda essas coisas, e a gente subestima muito a questão do que nos motiva, né? Por que a gente faz o que a gente faz. Então, acho que o livro Drive é um livro muito bom para a gente se conhecer melhor e também aprender a conhecer mais sobre pessoas. O autor é o Daniel Pink, e acho que no Brasil ele se chama Motivação 3.0. Isso. E eu recomendaria aí um livro um pouco mais lógico, racional, que ele é atemporal, que é o High Output Management, do Andy Grove, que é o fundador da Intel. Eu acho que no Brasil ele se chama Gestão de Alta Performance. Eu não sou muito feliz com a tradução dos nomes dos livros, não, mas... O segundo eu já li. Legal. O primeiro eu conheço, mas não li, tá? Vai pra minha lista. Você vai gostar. Acho o Daniel Pink um cara incrível, assim, legal, né? Eu não sou muito de ser aficionado, assim, por autores, essas coisas, né? Mas ele é um cara que eu procuro estar antenado, assim, no que ele produz, porque faz muito sentido. Massa. Olha, nem foi combinado, adorei teu conselho ali sobre pessoas. Quem trabalha no RH adora isso. Muito bom. Ricardo, então a gente chega ao fim da nossa conversa. Foi um excelente bate-papo, adorei te conhecer. Com certeza o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo vai tirar aí bons insights, tanto aqueles que já empreendem, quem quer empreender, quem está liderando ou quem busca, né, liderar, sentar numa cadeira de líder. Então, insights não vai faltar aqui nesse episódio de hoje. Então, muito obrigada, sucesso para você, viu? Boa, feliz aí de ter contribuído. Para quem curtiu e quiser se conectar comigo, me encontra lá no LinkedIn, procura Ricardo Hamper, vai me encontrar, me adiciona lá, manda mensagem, que eu sou super responsivo aí, adoro estar próximo de outras pessoas que empreendem também, a gente trocar juntos. Boa dica, isso aí. Pessoal, o Decolada vai ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, não esqueça de nos seguir nas redes sociais para não perder nenhum novo episódio. Valeu e até a próxima!